Então, gente, a gente vai pegar agora a correção dos exercícios, tá? Eu vi que muita gente ficou com dificuldade nessas aulas, tá? Nesse assunto. E para tentar esclarecer as dúvidas, eu vou fazer a correção dos exercícios dessa forma agora, tá bom? Pegando aqui pelo computador, respondendo devagarzinho, com calma, tá? Para que vocês possam ir entendendo. A aula é sobre medidas de tendência central, são três, né? A média, que ela pode ser média aritmética ou ponderada, mas aqui a gente usa a média aritmética simples nesse exercício, tá? Então, mediana e moda. Então, média aritmética, gente, é o que está falando essa primeira questão aqui, ó. Primeira questão aqui, ó, tá falando. Calcule a média aritmética dos números abaixo. Então, o que é a média aritmética? A média aritmética é você somar os números daquele conjunto de elementos e dividir pela quantidade, né? Quando você quer saber, quando você quer calcular a sua média bimestral, o que você faz? Primeiro você tem que saber quantas notas por bimestre você tem. Então você vai somar as notas e dividir pela quantidade de notas. Matemática são duas notas, então soma as duas notas e divide por 2, né? Tem casos em que a média bimestral tem 3 notas, então você vai somar as 3 notas e dividir por 3. Essa primeira questão aqui, ó, calcule a média aritmética dos números abaixo. Nós temos aqui na letra A 1, 4, 5, 8 e 9. Né? São 5 números, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 números. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 5 números aqui, ó, tá? Esses 5 números aqui e somar. Tá aqui, ó, a soma. 1 mais 4, mais 5, mais 8, mais 9. Tá? Então, soma eles aqui e divide por 5. Na verdade, aqui é 5. Eu coloquei 4, mas é 5, tá? Deixa eu consertar aqui. São 5, tá? Então, nesse caso, você vai somar aqui e dividir por 5. Quando você soma em cima, você tem como resultado 27. E o 5 daqui você repete aqui na frente. Então, quando você divide 27 por 5, vai dar 5,4. Tá? 5,4 aqui vai ser a minha média, ó, MA é média aritmética, tá? MA é média aritmética. Então, 5,4 vai ser a média aritmética desses 5 números aqui, ok? Letra B não muda, letra B é a mesma, é o mesmo raciocínio. Você vai calcular a média aritmética de 12, 34, 56 e 78. São 4 números. Então, pega os 4, vamos somar 12 mais 34, mais 56, mais 78. Soma eles 4 aqui em cima e divide por 4, porque são 4 números. Isso vai ser igual, somando aqui esses 4 números, nós vamos ter 180. Repete o 4 aqui embaixo, ó, na frente. 180 dividido por 4 vai ser 45. Então, a média aritmética simples desses 4 números aqui vai dar 45. Essa letra C aqui, gente, eu coloquei aqui para que vocês corrigissem baseados nos itens acima. Ou seja, vocês vão olhar esse modelo aqui, o modelo desses dois itens que eu fiz, que vocês já entenderam, né? Eu suponho que vocês já entenderam. E vão fazer usando esses números aqui, ó. 32, 26, 48, 54 e 80. Soma eles 5 e divide por quanto? Por 5, porque você tem 5 números aqui, tá ok? Aí aqui embaixo eu coloquei uma observação, ó, explicando do que se trata essa questão. É a média aritmética, né? E essa média, ela sempre corresponde à soma de todos os valores divididos pela quantidade desses valores. Ou seja, você vai somar todos os números da questão e dividir pela quantidade deles, né? Na letra A nós tínhamos 5 valores, nós dividimos por 5. Letra B nós temos 4 valores, nós dividimos por 4. E na letra B, né? E na letra C nós temos aqui 5 valores. Então soma e divide por 5. Isso aí vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Ok? Então tá aí a primeira questão. A segunda questão diz assim: encontre a mediana dos seguintes números. Mediana, aqui já é uma outra medida de tendência central. Então, o que você vai fazer? Letra A, nós temos aqui, ó, uma sequência de números que estão, né, embaralhados, eles estão trocados. Nesse caso, o que você tem que fazer? Você vai pegar esses números aqui. Quando você quer calcular a mediana de uma sequência de números, você vai pegar primeiramente essa sequência e vai organizar em rol. O que é em rol? É você colocar do menor para o maior ou do maior para o menor, ordem crescente ou decrescente. Então, eu peguei aqui, ó, esses números aqui, e aqui embaixo eu organizei na ordem crescente. Começando do 1, ó. Se são 3 uns, aqui, ó, coloca aqui, ó, tá certo? 3 números uns. Aqui já tem 2, 3 vezes, então coloca 3 vezes. Na sequência tem um 3 aqui, ó, 2 vezes, então coloca. E aí você sai organizando, tá? Você sai organizando, coloca do menor para o maior, até o último número, coloca todos, tá? Em sequência, você vai analisar. Eu peguei aqui, gente, eu vou pegar aqui os termos do meio, porque mediana vem de meio. Você vai pegar os números do meio.
Aí você tem que analisar da seguinte forma. Aqui eu tenho 14 elementos, tá? Eu tenho 14 elementos aqui. Se você contar, eu tenho 14 elementos. E 14 é um número par. Então, quando eu tenho um número par, o que é que eu faço? Eu pego os dois números do meio, os dois números que estão no centro, tá? Dessa sequência, somo eles dois, ó, somei aqui, e divido por 2. Por que por 2? Porque eu só usei dois números para somar. Os dois do meio. 3 mais 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3. É isso que eu faço. Quando a quantidade é par, ou seja, eu tenho 14 elementos, 14. Ó, nós temos 14 elementos. 14 não é par? 14 é par. Então, o que é que eu vou fazer? Eu somo os termos centrais, ou seja, o 3 e o 3 eu somo e divido por 2. Então, o resultado vai ser a mediana desse conjunto. Tá ok? Então, tá aí a letra A. Na letra B, eu tenho esses números aqui, ó, que estão todos embaralhados, todos desordenados. Eu vou organizar em rol primeiro, tá? Porque rol é justamente a organização desses dados, em ordem crescente ou decrescente. Eu sempre estou organizando em ordem crescente, ó. Começando do menor. O menor aqui dessa sequência é o 2. Aí começa o primeiro. Vem ele primeiro, 2, depois o 3, aí sobe, né? 5, 5. Por que eu tenho dois 5? Porque aqui eu tenho um 5 aqui, ó, e o outro 5 aqui. Eu tenho dois números de 5. Aí você coloca um ao lado do outro, né? Aqui na sequência. Aí pega outro maior, 7, 9, 11, 12, até o último que é o maior de todos. Tá? Então, nesse caso, vejam só, gente. Eu tenho aqui, já nessa sequência, diferente daqui, ó, eu tenho uma quantidade ímpar. Por que ímpar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 elementos. Se eu tenho 13 elementos aqui, então 13 é um número ímpar, né? Eu tenho 3 elementos, 3 é um número ímpar. Então, o que é que eu faço? Eu organizo em rol, já organizei, ó, tá tudo organizadozinho aqui, e vou identificar o termo central. O termo central é o número do meio, tá? É o número do meio da sequência. No caso, é o 11. Por que 11 é o número do meio? Veja, porque depois de 11 tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E antes do 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem uns 6 para cá e 6 para lá. Nesse caso, o 11 é o termo central. Se 11 é o termo central, o 11 vai ser a minha mediana, ok? Então, nessa outra sequência aqui da letra C, ó, que vocês vão fazer baseando pela explicação que eu acabei de mostrar para vocês, baseando pela letra A e B, tá? Vocês vão sempre fazer isso, tá? Então, letra C tem essa sequência, vocês vão ver quantos números tem. Se a quantidade for ímpar, por exemplo, se for 16 números aqui, você vai fazer de acordo com a letra A, parecido com a letra A. Se for uma quantidade ímpar, parecido com a letra B, tá ok? Então, mediana é isso aí, é o termo central. A terceira questão, gente, é para calcular a moda. A moda. Moda é nada mais, nada menos do que aquele número que mais se repete numa sequência de números, tá? Então, nesse caso, a letra A, ó, veja só, eu tenho essa sequência aqui, tá? Essa sequência aqui, ó, de números aleatórios, eles estão desordenados. Aqui não tem necessidade de você organizar em rol, não. É só você identificar qual é o número que mais se repete aqui, né? Nesse caso aqui, ó, a moda, já respondi aqui que a moda é o número 4. Por quê? Porque ele é o termo que se repete com maior frequência. Ele é o termo que aparece mais vezes. Eu coloquei aqui que ele tinha aparecido 5 vezes, né? Então, o 4 vai ser a moda desse conjunto, tá? Letra B. 12, 4, 6, enfim, é uma sequência bem grande aqui. Mas aí você vai analisar qual é o número que mais se repete. No caso, eu coloquei aqui é o 12. O 12 aparece também 5 vezes, tá? E a letra C e a letra D vocês vão corrigir baseados na letra A e na letra B. Tá ok? Fazer como nas outras questões. É só analisar. Moda é aquele número que aparece com maior frequência no conjunto de dados. Tá? Tá aqui explicando, na observação, é o valor que aparece com maior frequência, a moda. Tá? A terceira questão é isso. Questão. Os dois conjuntos P e L, de 12 valores cada, né? Cada um tem 12 valores aqui, né? Representam respectivamente as idades das atletas das equipes de vôlei feminino da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Ou seja, esse P aqui quer dizer Pequim, né? Os Jogos Olímpicos em Pequim, e L, os Jogos Olímpicos em Londres. Esses números aqui, gente, correspondem às idades dessas atletas, ok?
É de cada uma das atletas aqui, ó, as idades das atletas dos Jogos de Pequim e aqui as idades das atletas que jogaram em Londres, nas Olimpíadas de Londres, tá ok? Então vocês já vejam aqui, ó, que eles já estão ordenados numa sequência, já estão organizados em hall, né? Ó, de P aqui, P, 21, 23, 24, vai só aumentando, né? E o L também, 21, 22, 23, vai só aumentando, já está organizado em hall para facilitar a nossa resolução aqui. Aí diz assim, ó, com base nessas informações aqui, analise as seguintes afirmativas. Aqui o primeiro, a moda do conjunto P tem 2 unidades a menos que a moda do conjunto L. Aí você vai ter que analisar quem é a moda do conjunto P, ou seja, qual é o número que mais se repete em P e qual é o número que mais se repete aqui, que aparece com maior frequência em L. Então, se você analisar o P, eu já coloquei aqui ó, a respostazinha, ó, a moda do conjunto P é o 25. Por quê? O 25 se repete 2 vezes. Os outros se repetem uma vez apenas. E a moda do conjunto L é quem? Deixa eu olhar aqui para não perder tempo. 27. Por que é 27? Ó, 1, 2, 3. O 27 aparece 3 vezes. Se o 27 aparece 3 vezes e o 25 aparece 2 vezes, ó, o 25 aqui vai ser a moda. E o 27 aqui vai ser a moda. 25 em P e 27 em L. Aí está dizendo aqui que a moda do conjunto P, que é 25, tem 2 unidades a menos da moda do conjunto L, que é 27. Ou seja, 25 é 2 unidades a menos que o 27? Correto, sim. 27 menos 25 não é 2? Então, a moda do conjunto P é 25, pois aparece mais vezes, e a moda do conjunto L é o 27, ó, aqui embaixo. Ó. É o 27, o L, né? Pois aparece mais vezes. Assim, a afirmação 1 está correta. Por quê? Porque o 25, que é a moda do conjunto P, né, é 2 unidades a menos que a moda do conjunto L. Ou seja, 25 é 2 unidades a menos que 27. Então, está corretinho aqui. Vamos para a segunda. Como o conjunto L possui 2 elementos, temos que a mediana será... Aliás, estou lendo já a resposta, né? A mediana do conjunto L é igual a 25,5 anos? Primeiro, aí você tem que analisar. Mediana é o termo central, né? Você tem que analisar que mediana você tem que ligar com a palavra com o nome meio, tá? É o que está no meio. Só que aqui, gente, vejam, aqui é uma quantidade par de elementos, né? Aqui eu tenho 12 elementos em cada conjunto. E lembrando lá da questão 2, quando a quantidade é par, eu pego os 2 do meio e divido por 2, né? Aqui, ó, vou pegar 2 números aqui, ele está falando do conjunto L, somente o conjunto L, ó, aqui, ó. Tá certo? Então, você vai pegar os 2 elementos do conjunto L, centrais, né, ó, tá aqui, ó, na resposta. Ó, você vai pegar os 2 elementos 26 e 27, ali, ó, bem miudinho de azul, tá? Você vai pegar eles dois e dividir por 2. Por que 26 e 27? Porque são eles que estão no meio. Eles que são os termos centrais do conjunto L. Então, somando eles dois, ó, 26 mais 27, você soma e divide por 2. Quando você soma 26 mais 27, vai dar 53. Quando daí 53 você divide por 2. 53 dividido por 2 dá 26,5. Nesse caso, não está de acordo com a segunda alternativa. Com o segundo item aqui, porque está dizendo que a mediana é igual a 25,5. Mas a mediana nós calculamos e deu 26,5. Logo, a afirmação 2 está errada, né? Está incorreta. Agora, a afirmação 3 diz assim, a média aritmética do conjunto P, ou seja, a média aritmética desse conjunto, é maior do que a média aritmética do conjunto L. Ou seja, ele está dizendo que a média aritmética desse conjunto é maior do que a média aritmética desse conjunto aqui, ó, tá? Desse conjunto L aqui, tá? Será que é mesmo? O que a gente faz? Calcula a média aritmética dos dois para saber. E como é que eu calculo a média aritmética? Vamos somar todos os termos e dividir pela quantidade deles, né? Dividir pela quantidade. Aqui no conjunto L, soma todos os termos também e divide também pela quantidade. No caso, vai ser a mesma quantidade nos dois conjuntos, né? Então, você vai dividir os dois conjuntos por 12. Tá aqui, ó. Média aritmética do conjunto P, que é o primeiro, ó. Somando tudo isso aqui, ó. É o que tá aqui, ó. Eu tô somando primeiro aqui, ó. Todo esse conjunto aqui, ó, tá? Então, somei aqui, ó. Somei os elementos aqui e dividi pela quantidade, 12. Tá meio apagadinho aqui, mas é um 12, tá? Quando eu divido por 12, somo tudo e divido por 12, dá esse resultado aqui. Tá? E a média aritmética do conjunto L, ó. A média aritmética do conjunto L aqui, ó. Vai ser o quê? Vai ser o somatório de todos esses números aqui, ó. Quando você soma, né? Somando, você vai somar esses resultados, esses números aqui, vai dividir também por 12. Quando você divide por 12, vai dar esse resultado aqui, ó, 26,16. E a afirmação diz que é maior, a média aritmética do conjunto P
é maior do que a média aritmética do conjunto L. P deu quanto? Deu 27,16 e a média aritmética do conjunto L deu 26,16. É maior uma unidade, né? Então, nesse caso, a afirmação está correta, a afirmação 3. Nesse caso, nós só temos duas corretas. A opção 1, o item 1, e o item 3. Nesse caso, letra... deixa eu corrigir aqui. No caso, a letra E. Vai ser a minha afirmação correta, tá ok? Já tem até aqui, ó, colocado aqui. Letra E é a afirmação correta. Só temos a 1 e a 3 que são corretas, tá beleza? Então tá aí a quarta questão. A questão 6 diz assim: a média aritmética entre os divisores naturais positivos de 20 é... Gente, divisor natural de 20 são aqueles números que o 20 pode dividir. Ou seja, aí eu fiz aqui, ó. Os divisores naturais de 20 são... Eu coloquei que são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ou seja, eu posso dividir o 20 por esses números aqui, tá? Sem problema nenhum. Eu posso dividir 20 por 1, 20 por 2, eu posso dividir 20 por 4, por 5, por todos esses números aqui. Eles são os divisores de 20, tá? Mas a questão pede a média aritmética entre os divisores naturais positivos de 20. Então, os divisores são esses daqui, entendo que é a média aritmética desses números, os divisores. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a média desses números somando esses números aqui, né? Ó. Pega eles, calcula a média aritmética, somando eles, ó. Somando vai dar 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7, 5, 12, 22, 22 com 20, 42. E 42 você vai dividir por 6, por quê? Porque eu tenho 6 números aqui, eu tenho 6 divisores de 20. Então 42 para dividir para 6, 42 dividindo para 6 vai dar 7. Aí, ó, gente, eu coloquei NDA aqui na questão porque nenhuma das alternativas aqui dava 7. Foi um errozinho meu, tá, ó. Aqui, veja. Aqui não tem como dar 7 nas alternativas. Ó. Não tem nenhuma alternativa aqui dando 7. Então, nesse caso, eu acrescentei mais um aqui, dando NDA, porque, de fato, a média aritmética vai ser 7. Sexta questão está aí. Questão 7. Na tabela, são apresentados a cotação mensal do ovo extra branco vendido em reais, na fazenda do professor Emerson, na Macambira, por caixa de 30 dúzias de ovos em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Então tá aqui, gente, ó. Isso aqui são os meses, tá ok? Isso aqui são os anos. E aqui são as cotações que foi realizada aqui em cada mês, tá ok? Então, 2007 temos até aqui, ó. Começa em outubro, né? E vai até dezembro de 2007. Aí pega janeiro, fevereiro, março e abril de 2008, tá? Aí tá dizendo assim, ó. De acordo com esses dados, o valor da média aritmética, aqui ó, embaixo, o valor da média aritmética das cotações mensais do ovo extra branco nesse período, ou seja, nesse período aqui de outubro de 2007 a abril de 2008, era aproximadamente igual a... Aí aqui, gente, o que ele está fazendo? Ele está falando de média aritmética. Se é média aritmética, não pense em outra coisa. Pense em pegar os números, ou seja, as cotações, né? Quem são as cotações? Vai de outubro aqui, ó, 83, pega todos esses números aqui, ó, dessa coluna, né? De R$83, vai pegando aqui até 84,60. Pega todos eles aqui, o que é que vamos fazer? Média é somar e dividir. Então, a média aritmética vai ser nada mais nada menos que a soma de todos esses números aqui, ó, tá aqui em cima, ó, MA, que é média aritmética, tá? Aqui na resposta embaixo, ó. Média aritmética vai ser todos os números somados, né? 73,10 mais 81,60 mais R$82 mais 83 e assim vai. Soma todos eles e divide por quanto? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, né? Eu tenho 7 números aqui, então vou dividir por 7. Somando em cima vai dar 576. Quando você divide por 7, vai dar R$ 81,94, que coincide com a letra C. Ok? Então tá aí a nossa última questão do exercício, falando sobre média aritmética. Então, gente, é isso. As 3 medidas de tendência central, moda, mediana e média aritmética. Revisando. Moda é aquele número que aparece com maior frequência. Média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade desses valores, tá? E mediana está ligado com o nome meio, né? Ó, mediana, médio, vem de meio. Então o que você faz? Aí você vai ter que analisar dois casos.
Quando a quantidade de conjuntos for um número par, por exemplo, se o conjunto tiver 6 elementos, que é o número par, né? Se o conjunto tiver 10 elementos, se o conjunto tiver 12, o que você vai fazer? Você vai organizar em hall primeiro, né? Do maior para o menor ou do menor para o maior, tanto faz. Pega os dois termos centrais, soma eles dois e divide por 2. Né? Quando você tem a quantidade ímpar, aí o que você faz? Você vai organizar em hall também, né? Do menor para o maior ou do maior para o menor. Hall é isso, né? Organizar, botar em ordem. Então você vai organizar em hall e depois pegar o número central. No caso, quando a quantidade é ímpar, só tem um número que é a mediana. É justamente o termo central, é aquele número que está lá no meio da sequência. Ok? Então tá aí, moda, média e mediana, medidas de tendência central.